Na nossa terceira parte sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a gente vai falar sobre a cena pós-créditos. A gente estava falando no vídeo anterior, né, sobre Homem-Aranha, sobre os spoilers de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e agora a gente vai falar sobre as cenas pós-créditos. A cena pós-créditos, a outra cena pós-créditos, normalmente são duas. A outra é um trailer do Multiverso da Loucura, né, o próximo filme solo do Doutor Estranho. Então vamos comentar só a cena em que aparece o Venom, que tem relação com o Venom. Se você não quer saber, pare o vídeo. Mas a gente tem duas teorias que a gente gostaria de comentar com você a respeito sobre essa cena em específico, né? Para contextualizar, caso você não tenha interesse em ver o filme e queira saber do que a gente está falando, quando acaba o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, aparece o Ed Brock, né, conversando com um bartender, falando sobre... O bartender estava explicando para ele que ele foi para o universo da MCU, né, falando, olha, tem aqui os Vingadores, tem o Homem de Lata, que ele chama, né, que é o Homem de Ferro, tem o Hulk, tem o Homem-Aranha. Ele fala, olha, eu preciso conversar com esse Homem-Aranha, preciso ir para Nova York conversar com esse Homem-Aranha, porque tá muito estranho. E ele volta, tipo, ele some, ele desaparece, aparentemente ele volta pro universo dele. Só que aí ele deixa um pedacinho do Venom, aquela gosma preta, fica em cima da mesa, e essa gosma se mexe. Aparentemente, esse é o pedacinho dele que ficou nesse universo, provavelmente aí isso vai ter complicações. Então a gente entra em duas coisas aqui, pelo menos na nossa opinião. São duas coisas que podem acontecer a respeito desta cena pós-créditos. A primeira delas é que o Ed Brock volta para o seu universo, mas lá nesse universo ele tem conhecimento dos Vingadores, ele tem conhecimento do Homem-Aranha e ele vai procurar o Peter Parker. Porque agora que ele sabe que existem esse grupo de super-heróis e tal, isso pode dar algum desenvolvimento bacana aí para o próprio personagem e nos filmes solo dele, né, no solo do Venom. E provavelmente vai ter uma ligação aí. A segunda coisa é em relação a pedaço, né, do Venom que fica no universo do MCU. É a partir daí que a gente pode imaginar que vai ter um outro Venom, né? Eu acho que a própria Marvel vai querer recuperar o personagem e vai colocar ele com outro ator dentro do MCU, ignorando praticamente o que aconteceu com o Ed Brock interpretado por Tom Hardy. São duas coisas que podem acontecer, que tem grande chance de acontecer, mas a gente não tem como saber enquanto não estrear o Venom 3. Que tem aí uma produção prometida, porque Venom 2 foi um sucesso de bilheteria. Então, é possível que isso esteja definido já para os próximos filmes. O que fica pra gente é saber como o Homem-Aranha, né, neste filme, o Peter Parker, ele simplesmente se esqueceu, quer dizer, as pessoas se esqueceram, né, de quem ele era. Ele sabe quem ele é, a gente não sabe como vai ser essa integração entre esses dois personagens. Se eles vão se encontrar no filme solo do Venom ou se um novo Venom vai aparecer no MCU. Então fica aí a dúvida, né? Esse vídeo é curtinho, só para comentar sobre isso mesmo, para não deixar muito longos os vídeos anteriores. Mas eu acho que neste caso, só fazendo um balanço a respeito do Homem-Aranha, né, o Sem Volta Pra Casa, é um filme que você se diverte, você se emociona e ele deixa em você uma sensação de... assim, você fica completo, vamos dizer assim. Você sente que foi um encerramento de uma jornada, mas também sente que foi uma coisa muito bacana de acompanhar, uma coisa muito legal de assistir. Então eu acho que esses três filmes acabam se complementando. Eu acho que só faltou, né? Faltou porque ele tá preso. Eu acho que faltou colocar o Abutre, né? Que é o personagem do Michael Keaton. Eu acho que faltou, né, na reunião dos vilões ali. Mas, assim, né, considerando que o Michael Keaton já tá voltando para outro personagem, né, que ele vai estar no Batman, do Flash, então acho que ele estava meio ocupado e não pôde fazer aí essa participação. Uma coisa que eu queria falar, que eu falei lá no primeiro vídeo, né, que tem dois personagens que eu acho que tem um arco narrativo que não funcionou, são os dois personagens que são os dois vilões que não são tão visados assim, né, que é o Homem-Areia lá, que eu esqueci o nome dele, que é interpretado pelo Thomas Hayden Church, e o Lagarto, que é o Rhys Ifans. Os dois, eles só aparecem, os atores, no caso, eles só aparecem mesmo na cena final, praticamente, dos vilões, né, da Estátua da Liberdade, mas eles têm a dublagem, essas coisas, suas capturas de movimento, provavelmente. Mas, assim, poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento para eles também, assim como foi com os outros três vilões. Tirando isso, é um filme 5 estrelas, é um filme fantástico, um filme que é tão bom quanto Ultimato, como qualquer outro filme que você foi no cinema e você vibrou bastante com as coisas que estavam acontecendo. É um filme que vale a pena assistir, principalmente no cinema, tá? Se você está assistindo aqui na época do lançamento, vá ao cinema assistir. Por hoje é isso então, agora a gente encerra aqui falar de Homem-Aranha, a gente se vê no canal 5 Tons para falar de outros filmes e séries da Netflix e lançamentos do cinema também. Um abraço para você e até logo.